Sejam bem-vindos ao canal Salmos Entre Irmãs! Chegamos juntos, nós estamos juntinhas aqui e chegamos no Salmo 90. 90 dias, meu Deus do céu! 90 dias mergulhando, maratonando a palavra de Deus. Nossa, e nós chegamos até aqui, isso é maravilhoso e até emocionante, porque também chegamos no Salmo de uma pessoa muito importante. Você sabia quem escreveu o Salmo 90? Quem escreveu o Salmo 90, irmã? O único salmo escrito por ele foi Moisés. Moisés escreveu salmos? Uau, ninguém imagina. Muitos não sabem que Moisés escreveu um salmo. Sim. Ai, meu Deus, ele é escritor de música também. Uau! Nossa. E não escreveu só esse não. A Bíblia registra pelo menos 3 músicas escritas por Moisés. Ele era poeta, ele era cantor, ele era um homem de Deus. Ah, que incrível. E se você olhar aí, não sei se você já pegou sua Bíblia aí pra olhar o Salmo 90, vê o que tá escrito aí. Josué e quem mais? E Esdras. Foram esses 2 homens que intitularam Moisés como homem de Deus. Não é porque tá lá na Bíblia, porque a gente tá falando, não. Josué e Esdras trouxe esse título para Moisés, o homem de Deus. E você? Você é mulher de Deus? Você também é homem de Deus? Eu sou, e você, irmã? Ah, eu quero ser, eu pretendo ser essa mulher de Deus. Estou buscando para isso. Amém. E nós vamos aprender algo especial que aqui Moisés escreve no Salmos 90. Então seja bem-vindo, que bom, nós chegamos a 90 dias, nós estamos perto do fim. Claro que não, né? Ainda falta um botão, mas nós estamos muito felizes com o Senhor, porque o Senhor tem um segredo maravilhoso a nos revelar através deste livro, que é o primeiro da 4ª sessão. Lembra que o Salmos foi dividido em 5 sessões, 5 livros? Então chegamos no primeiro. Do 4º livro. Vamos lá. Isso aí, que vai do Salmos 90 até o Salmo 106. Mas, minha irmã, você sabe qual foi a primeira música que Moisés compôs? Você tem aí na sua memória, você consegue lembrar aí que momento que foi esse? Não consigo lembrar. Claro que não. É só você ir lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 18, quando o povo, após atravessar o Mar Vermelho, depois que Faraó foi consumido ali pelas águas e todo o seu exército, Moisés começou a cantar. E quem é que estava com ele? A irmã dele, tipo a gente! Salmos Entre Irmãs! Pois é, legal. Miriam pegou o tamborim com as mulheres e começou a cantar assim, ó. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Gente, como é bom cantar ao Senhor, amém. Louvar ao Senhor, principalmente entre irmãs. Irmãs aqui, não só espiritual, irmãs de sangue. Então, vamos aprender com Moisés no Salmos 90? Bora lá! Pois é, meus amigos, minhas amigas, estamos juntos aí 90 dias. Parabéns para você que chegou até aqui. Você que começou agora, continue aí conosco. Mas é interessante o que Moisés vem nos ensinando no Salmos 90. Ele nos ensina o fato da existência humana. Olha, que para algumas pessoas estar vivo é algo penoso. E muitos desejam viver o aqui e agora. Elas sempre estão em busca de recompensas imediatas. E daí, quando se deparam com aparentes contradições da vida e que se torna realidade aquilo que de fato é real, essa pessoa entra em desespero, essa pessoa começa a viver situações de dores, de tristezas agudas, de pânico. Por quê? Porque ela está vivendo uma vida que está longe da realidade. Sim, existem pessoas que vivem assim. Viver a realidade da vida para elas é penosa. Só que o salmista aqui, Moisés, ele nos ensina que a vida é sim uma dádiva de Deus, mas ela é tirada de nós porque existe sim a morte. Existe o tempo de crescer, de florescer, mas também existe o tempo de murchar, o tempo de parar com todas as coisas. Agora, encarar a vida de forma realista faz muita gente cair no desespero. Poxa, a realidade da vida, afinal, é dura, sim, é dolorosa, sim, é trabalhosa, é ganhos, é perdas. E é por isso que muitos vivem de forma que negam. Eles neguem a existência
da realidade do qual eles precisam viver e entra no mundo de fantasias. Vive um mundo fantasioso. Não sei se você já ouviu falar o mundo de Bob, um mundo que não existe. Ele inventa um mundo na sua cabeça e ele faz com que as circunstâncias do seu meio seja tudo algo fantasioso. Ele busca um jeito, né, para amenizar a dor do dia a dia, para se viver uma vida mais confortável. Ele tenta amenizar essas situações diárias de dor, de ganhas e perdas no mundo de fantasias. Agora, por sua vez, tem outros que usam o meio da negação. Ele usa esse caminho, por exemplo, ele enfia a cabeça nos estudos, só estuda, só tem o mundo do estudo, ou só no trabalho, ou só na limpeza de uma casa, e ele coloca a sua realidade só nesta situação, ou no trabalho, no estudo, ou em uma coisa específica, e as outras do lado ele passa desapercebido. Problema, família, tô nem aí para a igreja, o ministério, uma forma de negação para não sofrer ganhas e perdas, os momentos dolorosos que existem na vida. Mas será que esses dois caminhos, da fantasia ou da negação, é o melhor caminho para buscar a questão da existência humana, né? A viver uma vida nesta terra? Acredito que não. O melhor caminho a viver é aprender sabiamente no temor do Senhor. Sim, e este princípio é o princípio da sabedoria que descreve o livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então este é o melhor caminho que precisamos percorrer para viver nessa terra. É o caminho que aqui o salmista, Moisés, no Salmos 90, vem declarando para nós. Ele nos aponta a maneira de vivermos com sabedoria. Então vamos lá, eu convido você a abrir a sua Bíblia, Salmos 90. Versículo 1 diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade. Tu és Deus. Olha que interessante. A linguagem de Moisés é totalmente diferente de Davi ou dos filhos de Asaf ou de Corá que já estudamos aqui. Ele coloca esse refúgio que vem do Senhor, de geração em geração. E se de geração em geração ele mostra o seu refúgio, então de eternidade em eternidade ele é Deus. Olha que tremendo. E é por isso que este salmo entra aqui, começando a quarta sessão do Saltério. A quarta parte do livro, como já falamos, são divididos em 5 livros, né, sessões, e ele começa aqui, por quê? Porque ele vem trazendo aqui a esperança que todos nós estamos atrás, estamos correndo e sabemos que a nossa esperança está em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então ele começa dizendo que a esperança do povo de Deus, em qualquer geração, em qualquer tempo, em qualquer época, está no Senhor Jesus, está na raiz da história do povo de Deus, descrito em Deuteronômio 32, 33. É só olharmos para a história do povo de Deus e ali nós vamos ver que, como Deus agiu, Ele continua agindo hoje. É o Deus que age tempo fora de tempo, de eternidade em eternidade. Ele continua agindo como Deus eterno que Ele é. Assim nós podemos dividir os salmos em 3 partes principais. A primeira, somos viajantes nesta terra. E como Moisés é intitulado o homem de Deus, nós vamos entender como que este homem de Deus vive para ser intitulado homem de Deus. Segundo, nós vamos entender a convicção de Moisés como homem de Deus, que vai do versículo 3 ao versículo 11, e a oração do homem de Deus, que vai até o final deste capítulo. Bom, eu queria que você entendesse algo comigo. Bom, em primeiro lugar, Moisés vem tratando aqui sobre o Deus eterno. Ele fala também sobre os seres humanos frágeis, a fragilidade do ser humano. Ele fala da vida e da morte, como também ele fala do significado da vida neste mundo confuso e difícil. Ele fala do Deus Santo, ele fala do homem que é pecador, ele fala do mundo amargo. E é possível avaliar a vida de forma realista, sem cairmos no desespero
que foi o que nós falamos no início? Será que é possível? Sim, Moisés mostra que é possível enxergarmos a vida sem entrarmos no mundo fantasioso de Bob ou no mundo de negação e enxergarmos de uma forma realista e vencermos as adversidades que a vida vem nos propondo a cada minuto a partir de quando nascemos. E você vai entender isso, que quando Moisés escreveu este salmo, ele já estava no final de sua vida. Ele é conhecido como um homem de Deus, sim, Josué falou assim, Esdra também falou assim, e é bem possível que Moisés tenha escrito este salmo depois que Israel fracassou em sua fé em Cades Barneia. Se você conferir o livro de Números, capítulo 13 e 14, o povo estava ali murmurando, reclamando, e o Senhor falou para que eles obedecessem. E eles poderiam entrar na terra prometida, que é a terra de Canaã, em 11 dias. Porém, as consequências do pecado, da murmuração, quando o povo decidiu a não obedecer a Deus, foi essa: ter que peregrinar durante 40 anos no deserto. Só que tem o seguinte: Deus falou para Moisés, olha, você vai andar 40 anos pelo deserto, vai estar andando até que a primeira geração, a geração dos mais velhos, daqueles incrédulos, daqueles murmuradores, daqueles que não têm fé, esses mesmos, eles precisam morrer. Eles não vão entrar na terra prometida. Então você vai andar e andar pelo deserto até que esta velha geração morra e a nova geração possa entrar em Canaã. Lembrando que os únicos da velha geração que entraram em Canaã foi Josué e Caleb. Por quê? Porque eles obedeceram, porque eles tinham fé. Ao ver, depois você confere lá no livro de Números, ao observar que a terra tinha leite, tinha mel, tinha fruta, tinha bênção do Senhor, eles tinham fé que iriam conquistar, diferente dos outros espias. Eram 12 espias. Mas, porém, Josué e Caleb tiveram a fé de entrar nesta terra. Assim, Deus falou para Moisés: os idosos que não tiveram fé, que não obedeceram, vão precisar ficar por aqui, no deserto, para que os novos possam assim entrar. Gente, e com 80 anos, Moisés tinha 80 anos, ele ficou andando e andando pelo deserto numa marcha fúnebre. Meu Deus, ele sabia que aquele povo precisava morrer, era como se fosse uma marcha fúnebre, pois afinal, todos ali andaram e desobedeceram ao Senhor, e Moisés andava e andava, esperando que esse povo morresse. Então a função ali de Moisés era tocar um bando de pessoas rixosas e murmuradoras. Será que hoje os pastores, os líderes de células, enfim, também estão ali arrebanhando um povo rebelde, um povo com um coração duro, rixoso, O pastor está explicando, ensinando, sendo boca de Deus, mas nós estamos ali murmurando, reclamando. Será que estamos comportando assim? Precisamos tomar cuidado, porque se caso andarmos assim, vamos perder a terra prometida. Foi assim, foi isso que aconteceu, eles perderam a terra prometida. Mas em meio a esse cenário, dessas pessoas reclamando e Moisés precisando ali arrebanhar este povo, levá-los, conduzi-los até chegar o tempo que Deus ali mandou, nesse meio tempo acontece 2 tragédias terríveis para a vida de Moisés. Você se lembra de Miriam? Que Miriam cantava. Pois é, Miriam, sua irmã, ela faleceu. Lá em Números 20 relata este momento em que Moisés perde a sua irmã Miriam, que era a sua irmã mais velha, e de certa forma foi Miriam que criou Moisés. Você se recorda de toda a história de Moisés, quando estava ali no palácio, no cestinho, a princesa ali de Faraó, pegou Moisés e criou Moisés, enfim. Miriam foi uma mãe para Moisés. E Moisés fica triste, lamenta pela perda de sua irmã, e logo depois, também em Números 20,
registra a morte de seu irmão Arão. E quem era Arão? Era o porta-voz que Deus levantou para estar do lado de Moisés. Aqui são os irmãos sendo usados por Deus para fazer uma grande obra. Por isso, salmos entre irmãs. Estamos fazendo uma grande obra. Mas ali, em meio a ter que levar e conduzir aquele povo reclamão, murmurador, obstinado, ele perde os seus irmãos. E a grande questão é que, primeiro, essa geração incrédula que ele conduzia. Segundo, a morte de Miriam, e mal recuperou da morte de Miriam, seu irmão também morre. E entre essas duas mortes, meu Deus, Moisés desobedece. Quando o povo estava clamando, pedindo por água, e aí Moisés já irado, já irritado, será que eu tenho água para dar para vocês? Deus fala para Moisés tocar na rocha, e Moisés irado, ele bate 2 vezes na rocha. Ah, Moisés! Ah, Moisés! Gente, Moisés era humano como nós. Será que o seu pastor também não tem momento de ira? Eu e você? Sim, nós temos. Moisés era homem de Deus e ele sofreu a perda. Ele sofreu a tristeza de ouvir aquele povo reclamar e murmurar, mesmo Deus agindo com poder e glória no meio do deserto, mandando uma nuvem para proteger do sol, outra nuvem para proteger do frio à noite, e mesmo assim aquele povo reclamando. Porém, diante de circunstâncias difíceis que Moisés viveu, como nós também podemos viver, ele manteve-se firme. A sua fé manteve-se firme, alicerçada no Senhor. Por isso que ele começa a declarar aqui no versículo: o Senhor tem sido nosso refúgio de geração em geração. Eu queria que você entendesse essa palavra refúgio. Essa palavra refúgio significa morada. Gente, se você observar, Moisés não tinha um lugar para morar. Ele estava no Egito, porém o Egito, gente, não era o lugar de Moisés. Ele nem teve a oportunidade de conviver com a sua família materna, paterna, de sangue. O Egito não era o seu lugar. Afinal, Moisés ficou 40 anos no Egito, aprendendo a cultura egípcia, a sabedoria. Mas ali não era o seu lugar, era uma terra pagã. Depois, Moisés precisou fugir porque ele não conteve, né? Ele ficou indignado com a injustiça de estarem ali abusando dos escravos judeus, hebreus. E então ele mata um egípcio sem querer, ele matou e ele precisou fugir. Ele fugiu para onde? Para o deserto. E ali ele se casa e ele tornou-se um pastor nômade. Ele também não tinha casa, ele também não tinha lugar e tornou-se um nômade. E de repente, depois de 40 anos, Deus chama Moisés: Moisés, vai libertar o meu povo lá em Israel, lá do Egito. E mais 40 anos, Moisés vive andando e andando pelo deserto. Moisés não tinha casa, Moisés não tinha moradia. Então ele declara aqui no primeiro versículo que o Senhor é a moradia, é o refúgio da vida dele. Será que o Senhor também é o seu refúgio? Será que Ele é a sua morada? Quantas vezes nós cantamos: e fazer morada, Espírito Santo, moras em mim. Sim, quando Jesus Cristo veio e na plenitude dos tempos e completou a obra magnífica ali na cruz do Calvário, trazendo salvação a todos nós, o que João declara? João, capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Existe o lugar. Então, quando Moisés declara que o Senhor é a sua morada, a sua habitação, nós estamos aqui levando para a eternidade. O Senhor é a nossa morada eterna. E em outros textos da Bíblia vem declarando isso. Hebreus 3:2 diz: sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Moisés, aqui mais uma vez, né, o livro de Hebreus faz menção de Moisés, que Moisés habitava com o Senhor, e isso está relacionado com comunhão, com relacionamento com Deus. Esse relacionamento com o Senhor precisa ser edificado a cada dia.
Mas Hebreus 3,6 diz: mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, ao qual casa somos nós somos essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória na esperança até o fim. Sim, é isso que Moisés vem nos ensinando, a possibilidade de viver neste mundo, numa perspectiva real dele, sim, porque quando colocamos a nossa morada, a nossa fé no Senhor, nós adquirimos força para vencer, para lutar e para conquistar. Agora, o salmista, na sua segunda parte, ele mostra a sua fé como homem de Deus. Olha, nós somos aprendiz. Sim, e a vida é nossa escola. E Moisés foi educado em toda a ciência do Egito, mas ele recebeu lições. Foi na sua caminhada com Deus, na sua experiência com Deus. A vida nos ensina, a nossa existência nessa terra, ela vai sim passar, mas ela nos ensina a viver uma vida que agrada ao Senhor, como Moisés buscou viver. Como Moisés também foi intitulado como homem de Deus. Portanto, devemos buscar ao Senhor, pois é difícil a vida, sim, mas podemos viver alicerçados no Senhor, viver com esperança no Senhor. E Moisés vem falando aqui sobre a questão da vida, né? E da existência dessa vida. E ele fala aqui no versículo 5, Tu o levas como correntes de água, são como o sono, são como a erva que cresce de madrugada. E de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta e seca. É isso que é a questão da vida. Ele viveu ali a triste situação de perder sua irmã Miriam, seu irmão Abraão, e vivendo, né, andando pelo deserto, e cada um que morria, né, daquela geração, ele via, poxa, a vida passa como a erva, mas mesmo assim eu vou estar firmado no Senhor, porque Ele é o meu refúgio, Ele é a minha morada. E no versículo 10 ele fala: a duração de nossa vida é de 70 anos, e de alguns, pela sua rubidez, chegam até 80 anos. O melhor dela é canseira, é cansaço, pois esta rapidamente. E nós voamos. E então aqui Moisés ele fala essa questão da durabilidade, de quanto tempo nós vamos durar. Nós, se olharmos, né, os primeiros homens e mulheres no livro de Gênesis, muitos ali morreram com 900 e poucos anos, 500 anos, mas por causa do pecado, por causa da desobediência, que de geração em geração o homem tem a cada vez mais se rebelado contra Deus, pecado contra Deus. Esse tempo de vida tem diminuído, e Moisés aqui já mostrou isso, né? Moisés tinha em torno de 80 anos, 80 e poucos anos quando ele declarou. Ele viu que ali era canseira, que era cansaço, que era fadiga. Portanto, gente, a nossa existência aqui na Terra é breve, passa rápido. Portanto, nós devemos usá-la da melhor maneira possível. Eu sei que a vida é difícil, né? E às vezes até parece fútil, está escrito aqui nos versículos 7 até o 11, mas temos que viver aqui e buscando forças no Senhor e amadurecendo a cada dia. Por quê? Porque a escola da vida é uma preparação para a eternidade. Sim, a eternidade com Deus. João não falou que o Senhor foi preparar lugar para nós? Nós somos morada espiritual do Espírito Santo. Através de Jesus Cristo, Ele habita em nós. E o Espírito Santo de Deus nos prepara nesta terra para quê? Para vivermos eternamente com o Senhor. E à medida que envelhecemos, compreendemos cada vez mais que a vida é curta, que ela passa rapidamente, mas Deus habita na eternidade. Nós não estamos vivendo nessa terra para viver num mundo fantástico ou no mundo de negação. Lembre-se que estamos nessa terra como peregrinos. A nossa habitação, morada eterna, é em Canaã, é Jerusalém celestial. Nós somos moradores do céu. Então nós estamos aqui buscando maturidade, viver no Senhor, por mais que seja difícil. Gente, a nossa esperança está no Senhor, é viver essa eternidade. Somente Deus é eterno e com Ele nós queremos viver.
esta eternidade, estamos marchando para isso. Portanto, na escola da vida, os alunos que aprendem mais são os que percebem que quando menos se espera, o sinal pode bater, indicando o fim das aulas, o fim de tudo. Aqui acabou, mas a eternidade continua. E existe duas eternidades. Sim, a eternidade com Deus, a vida eterna, ou a morte eterna, a eternidade no Hades com o diabo, Satanás. Se você não acredita nisso, está escrito na Bíblia, existem essas duas eternidades. Existe hoje tantas filosofias, né, que falam que o inferno não existe, mas a Bíblia declara, e cremos na palavra, que existe duas eternidades, ou é céu com Cristo, ou é inferno com o diabo. Portanto, se você ainda não fez a sua decisão, faça hoje em vida, aonde você quer morar na eternidade. Agora, dos versículos 7 até o versículo 11, Moisés faz aqui uma reflexão, a experiência triste do povo de Israel lá em Cades Barneia, quando a nação recusou a obedecer ao Senhor e por isso a primeira geração não entrou na terra prometida. Olha aí, precisamos obedecer a palavra de Deus como um todo, precisamos obedecer às suas ordens, seus mandamentos, o que Ele ensina e principalmente viver aquilo que o Senhor nos ensina a cada momento. Gente, a humanidade, ela paga um preço por seus pecados, né? Está escrito na palavra do Senhor que o preço, o salário do pecado é a morte. E por isso que nós temos que viver na plenitude do Senhor, viver na palavra do Senhor, no fruto do Espírito, viver naquilo que Deus nos ensina. Precisamos viver um dia de cada vez, pois não sabemos quantos dias nós vamos ter, não sabemos quando será o nosso fim. Por isso que precisamos orar como Moisés. No versículo 2, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Sem dúvida, sim, a vida é uma escola difícil e Deus nos disciplinará se não aprendermos as lições, sujeitando a sua vontade. Mas esse texto de Moisés não termina falando sobre morte, mas ele termina falando sobre júbilo. Sim, a vida eterna. Então a mensagem, porém, é clara. Aqueles que habitam no Senhor permanecem seguros quando estão fazendo a vontade dele. Até que tenham completado o seu trabalho, os servos de Deus são imortais. Romanos 8, versículo 26 e 39. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, Deus maravilhoso, Deus eterno, de geração em geração, Tu és o nosso Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a vivermos as nossas vidas de forma sábia nessa terra, de forma proveitosa. Senhor, que possamos trabalhar, estudar, ter nossas famílias ou projetos de vida, mas jamais esquecendo que, em primeiro lugar, é o Teu reino, é a Tua vontade, é a Tua justiça, que, em primeiro lugar, é habitar no Senhor e que o Teu Espírito Santo esteja habitando em nós a cada dia, nos transformando de glória em glória para vivermos na eternidade, na morada eterna, naquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai. Nós queremos Te agradecer pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça ministrada a nós. Ó Deus, assim como Moisés termina falando, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém.